ter chão para os meus pés. Mas mesmo sem me compreender, a vida tem razão de ser. Perfeito mesmo é Deus. Entende quem sou eu. Me entreguei porque sei que vem de ti. E o meu passado já não cabe mais. O que eu fiz ficou pra trás. E hoje sei que sou feliz, mesmo com a cicatriz. Porque sei compreender que a dor é um dos caminhos ao amor. E o amor me leva até você. Leva até você. Teu amor me faz ser muito mais do que eu ainda posso enxergar em mim. Eu sei que sou capaz, se creio em ti, porque o amor me leva até você. Teu amor me faz ser muito mais do que eu ainda posso enxergar em mim. Mas eu sei que sou capaz, se creio em ti, porque o amor me leva até você. Porque o amor me leva até você. Porque o amor me leva até você. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo e elevando, transcendendo todas as fronteiras.
só quero amar.
Ir logo para cá. Boa noite. Estão ouvindo aí atrás? Está funcionando esse telefone, esse microfone? Telefone. Então sejam todos bem-vindos. Agora melhorou, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa casa. Tem ninguém vindo pela primeira vez hoje não, né? Somos todos nós já veteranos, né? Então vamos dar continuidade às nossas atividades com a nossa prece. Esperar que todos se sentem. Vamos sentar numa posição mais confortável, fechar os nossos olhos e trazer a figura do nosso Mestre Jesus para a nossa tela mental. Relembrar mais uma vez do nosso querido Rabi da Galileia. Imaginar que nós estamos bem próximo a ele. E ele se direciona até nós. E nós podemos contemplar a paz do seu rosto, a bondade do seu olhar, o sorriso dos seus lábios e sentir essa paz imensa a nos envolver. Sabendo da existência de Jesus, nós sabemos que não estamos sozinhos. Sabendo da existência de Jesus, temos certeza que tudo vai melhorar. É em Ti, Senhor, que depositamos, Senhor, as nossas esperanças em dias melhores, em um planeta melhor, em um país melhor, em uma cidade melhor, em nossos lares cada vez mais melhorias também. Que a Tua paz, aquela paz que o Senhor nos prometeu, como dissestes, minha paz eu vos dou, mas não como a paz que os homens podem dar. Então, Jesus, nos dá um pouco da Tua paz. Derrama sobre todos nós aqui presentes as Tuas bênçãos. Ilumina, Senhor, os nossos passos e os nossos caminhos. Nos direciona sempre, Senhor, para o lugar certo, para o caminho
que nos leva a Deus, nosso Pai. Abençoa a todos nós, mas em especial ao palestrante da noite, e que suas palavras entrem pelos nossos ouvidos, mas que toquem os nossos corações, e que possamos, Pai querido, sair daqui mais fortes, mais alegres, mais dispostos para o trabalho no bem. Ser conosco hoje e sempre, assim seja. E agora nós vamos fazer só a leitura do prefácio do Evangelho, tá? Que diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Isso foi escrito pelo Espírito de verdade. E agora nós convidamos o nosso irmão Aguiar para nos conduzir nesse estudo interessante, cujo tema é a morte dos animais e a continuidade espiritual. Meus irmãos, boa noite. Agradeço muito a Deus pela oportunidade de mais um estudo, né? Nessa casa de oração, que nos traz sempre as oportunidades do aprendizado. E nós ficamos felizes porque esse tema, pela primeira vez, eu recebi assim um tema de um estudo com bastante tempo, viu, Lécio? Que até fiquei pensando, mas está certo, é para essa data mesmo, né? Foi bem prolongado, né? Quando Mariazinha me apresentou, e confesso para vocês que dei uma volta por aí, daqui e dacolá, e percebi o seguinte, que quando o assunto é a morte dos animais, tem muita gente boa, tem muito irmão nosso preocupado em apresentar artigos, informações bem precisa com relação ao tema, né? E aqui nós procuramos fazer um roteiro onde esse roteiro possa contemplar o tema, né, que foi proposto. E graças a Deus nós estamos aqui justamente também nesse aprendizado, porque toda informação traz aprendizado e quando a gente recebe, com certeza nós também ganhamos nisso, né? Inicialmente aqui na Gênesis, no capítulo 7, item 32, quando nos fala o seguinte: os Espíritos esclarecem que a criação dos animais, quem está lá atrás dá para ler? Está dando para ler? A fonte aí, né? A criação dos animais por Deus certamente tem um objetivo muito maior do que o prazer de aniquilá-los, que os seres humanos têm. A análise da introdução do livro dos Espíritos, em conjunto com a questão do número 597, nos traz a informação de que os animais têm sim
inteligência, e que nos difere dele, o que nos difere dele é o senso moral que, como humanos, somos dotados. Então aí já traz aí inicialmente assim uma explanação muito clara de que tudo que foi proposto, todo ser que foi colocado na Terra, no nosso planeta para sobrevivência, todos eles têm um objetivo, né? Os animais não podiam ser diferentes. Então, aqui na continuação do mesmo item 32, ele já conclui dizendo assim: a conclusão que chegamos, inclusive quando analisamos o consumo de carne, é que eles, os animais, estão bem cumprindo sua parte no que diz respeito ao aprimoramento do seu espírito. Nós, seres racionais, olha só a condição dos racionais, no entanto, deixamos muito a desejar, pois tendo capacidade de raciocínio sobre questões morais, ainda desconhecemos o quanto estes amigos podem nos ensinar e, pior, permitimos que sejam explorados e subjugados por nossos caprichos. Aí já disse tudo, né? Então nós que nos sentimos, nos apresentamos nessa vida como seres inteligentes, seres, né, civilizados, a gente ainda não para pensar, nossa concepção ainda está muito aquém da importância dos animais, da importância da vida em si, da forma que eles nos atendem, e da forma, então nós conduzimos da forma que nós entendemos, achando sempre que eles são o segundo plano, e na realidade, quando a gente começa a estudar e ver mais de perto como seres racionais que somos, a gente vê que nós estamos ainda muito longe desse conceito que foi criado, né, por Deus para esse entendimento. Eu dei uma olhada aqui, eu acompanhei aqui, né, esse artigo dessa moça, Isabela Alencastro, do Reis, quando ela apresenta algumas condições, e eu achei interessante, eu fiz alguns recortes aqui e vou apresentar para vocês. Quando ela diz: o corpo material é um veículo de extrema importância que utilizamos para vivenciar experiências que auxiliarão em nossa jornada evolutiva. Quando desencarnamos, nos resta a alma que, segundo o Espiritismo, retorna aos planos espirituais para desfrutar novas vivências. Reconhecemos esse processo, pois desde cedo nos é ensinado a respeito da alma dos homens. É isso que nós aprendemos. Essa lição, esse entendimento que a doutrina espírita nos traz. Aí o questionamento é: mas será que ocorre o mesmo processo com nossos irmãos não humanos? Será que eles têm essa mesma trajetória? Será que pela sua essência eles também têm passam a ter esses mesmos sentimentos, passam por essas mesmas situações que nós passamos? Então é desafiador essa pergunta aqui: será que ocorre o mesmo com nossos irmãos não humanos? É perceptível alguma semelhança entre o processo de desencarne dos humanos e dos animais no livro dos Espíritos. Então veja só, na visão espírita, os animais possuem uma alma e continuam a evoluir espiritualmente após a morte. Agora mesmo aqui, quando eu entrei, o Maico me apresentou aqui um livro. Só olha aqui que, se quer ler esse livro, eu achei interessante. Se tivesse me entregado uma semana antes, eu já tinha até lido, né? Esse livro é interessante, que eu achei bem aqui. A Alma dos Animais. Não sei quem deixou esse livro por aí de presente, eu vou ler e depois eu trago aqui. E o autor é muito claro quando ele diz: os animais têm alma, qual é o problema, qual é a dúvida? Agora, eles são acolhidos por espíritos benevolentes no plano espiritual e passam por um período de descanso e adaptação. A evolução deles ocorre de forma distinta da humana, pois não possui livre-arbítrio, e o processo é frequentemente acompanhado por uma reencarnação rápida. Aí está a diferença. Uma reencarnação rápida. Claro, aí está se falando então de tudo que foi lido aqui, tudo que foi apresentado pela autora,
É muito claro quando ela diz, se nós olharmos aqui, do mesmo jeito, da mesma condição nossa. A diferença é que a reencarnação é mais rápida. Lá na frente nós vamos ver que eles também vão, né, são espíritos errantes, só que a diferença é que eles estão agrupados nos seus grupos. Por quê? Porque ainda existem muitas dúvidas, quando muitas pessoas falam, você é espírita, sim. Fala de reencarnação, mas os animais reencarnam como seres humanos, ou os seres humanos, numa encarnação é humano e na outra é animal? A gente ouve muito essas questões. As pessoas nos consultam muito sobre isso aí. A reencarnação é isso? Então tem alguma diferença, né? Mas que tem um processo um pouco distinto, mas com as mesmas aparências das nossas condições. Aqui, só voltando aqui um pouquinho aqui, eu lembro que quando fala, os animais possuem alma e continuam a evoluir espiritualmente. São cuidados por espíritos, os trabalhadores espirituais do bem. Eu lembro que, lendo um pouquinho sobre mediunidade nos animais, teve um irmão nosso que ele reencarnou e foi muito bem sucedido nos estudos. Imediatamente ele já foi para um curso de 3º grau de veterinária, né? Médico veterinário, e avançou muito rápido, não teve atropelo nenhum, e ele com 26 anos terminou o seu curso, muito bem sucedido, já partiu para o mestrado, também muito bem sucedido, mas que com 28 anos de idade, quando começou a trabalhar, num acidente ele desencarna, né? Aí a família fica desesperada com essa condição. Mas por que, meu filho? Agora no auge do sucesso, comum, né? As mães questionarem. E aí ele vai para o mundo espiritual. Chegando no mundo espiritual, aí os espíritos superiores, observando o desespero da mãe, tentaram confortá-la. E apresentaram para ela uma mensagem via psicografia, dizendo para ela, olha, seu filho é o seguinte, seu filho, ele reencarnou para se preparar como médico veterinário para dar mais assistência a um trabalho que nós temos aqui. Então, rapidinho, depois da sua formação, depois da sua especialização, ele retorna porque o trabalho dele é aqui. Olha só que fato interessante, né? E às vezes a gente escolhe essa, mas tão novo, morreu tão novo, a gente não vai compreender. Mas tudo tem uma razão de ser. E ele, para trabalhar no mundo espiritual, quando ele foi convidado, disse, olha, a sua função é essa, agora você ainda tem um curso para fazer. E qual é o curso? Eu já fiz, medicina veterinária, já estudei. Não. Aí apresentaram só 5 livros para ele, né? Imagina, né? Dona Helena, imagina, né? O livro da codificação. Aqui é o último curso. Daqui para frente você, quando terminar, você está apto à sua função. Então, nossos irmãos são também recebidos por espíritos benevolentes. Para onde os animais vão após o desencarne? Interessante essa pergunta, né? A gente já parou para pensar? Quem tem seu cão, quem tem seu gatinho, só a vaquinha, né? Está aí ela olhando para trás aí, para onde é que eles vão? Os animais possuem alma e continuam a evoluir espiritualmente, após a morte. Após a morte física, eles são acolhidos por espíritos benevolentes. Mais uma vez, a palavra espíritos benevolentes. São acolhidos no plano espiritual e passam por um período de descanso e adaptação. A evolução deles ocorre de forma distinta da humana, pois não possui livre-arbítrio, e o processo é frequentemente acompanhado por uma reencarnação rápida, mais uma vez. São acolhidos e o processo deles é de imediato, rapidamente, uma reencarnação. Está aí. Para onde vão, né? Claro, dentro dos seus grupos, né? A gente costuma dizer porque dentro dos grupos que cada animal vai se situar, vai se juntar aos seus grupos.
para as suas espécies, né? Quando os animais morrem, o Espiritismo diz o que acontece. Os animais, depois que morrem, são cuidados por espíritos benevolentes. Se meus irmãos, minhas irmãs observaram essa palavra, espíritos benevolentes, está sempre repetida. Espíritos benevolentes, como esse que veio na Terra, fez uma preparação, teve toda uma preparação, uma formação profissional, só que para trabalhar lá no mundo espiritual. Espírito benevolente, com todas as condições de atendimento ao animal. Há muita incerteza sobre o destino dos animais quando eles morrem e se vão reencarnar. O Espiritismo nos traz esclarecimentos sobre esses nossos amorosos irmãos menores. Os animais, quando desencarnam, recebem cuidados e assistência de entidades espirituais elevadas que os acolhem com amor e carinho. Afinal, na casa de Deus há espaço para todos e os animais não são exceções. Tá certo? Será que nós tratamos eles aqui assim também? Ela é essa. Aí eu fico, na hora de estudar esse tema aqui, porque lembrando assim, de, será que era para mim mesmo esse tema, né? Puxei aquela fita, na juventude, né? E tudo, o que eu fazia, tudinho, mas Deus do céu. Não sei quem, esse tema aqui, jogaram, mas não caiu errado não, sabe? Precisa ver se o espírito precisava dessa educação também, né? Então, meus irmãos, os animais, quando desencarnam, recebem cuidados e assistência. Se eles recebem cuidado e assistência lá, não poderia ser diferente aqui. Será que todos, olha, aí se nós formos colocar o nosso dia a dia, o que nós observamos, mas a gente percebe que já tem tantos irmãos nossos também aqui, não é, Islândia, educados, que se integram, que dão apoio, que criam chácaras, não é isso? Fazem campanhas interessantes, são espíritos também benevolentes, se nós pararmos para pensar. Enquanto ainda tem outros que abandonam, amarram num carro e puxam, não é isso? Então, estaria para o nosso conhecimento, né? A questão 600 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: a alma dos animais, após deixar o corpo em que habitava, encontra-se em estado de erraticidade, assim como a dos seres humanos? Interessante, né? Erraticidade, todos nós aqui, a nossa irmã perguntou se tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez. Como não tem, nós acreditamos que todos nós aqui já sabemos o que é erraticidade. Erraticidade é o local para onde vai, que nós vamos após a morte, após o desencarne. É o mundo que nós vamos fazer um novo estágio no intervalo da nossa próxima encarnação. Tá certo? E os animais? Com os animais acontece o mesmo? A resposta a essa pergunta é a seguinte: fica numa espécie de erraticidade. Aí já tem um pouquinho de diferença, numa espécie de erraticidade. Dentro dos seus grupos, né? Pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe a dos animais. Tá certo? Veja a diferença, tem uma pequena diferença. A diferença é que nós né, como espírito, como já fazemos uso da razão, nós temos uma outra finalidade, nós temos um outro aprendizado no mundo espiritual. Nós continuamos nessa nossa educação. Já para os animais não tem, a evolução dele ali para. Espera uma próxima oportunidade, pois a evolução dele é um pouquinho diferente. A consciência de si mesmo é que constitui o principal atributo do espírito. A do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente, não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Ou seja, onde ele vai permanecer no intervalo para a próxima encarnação,
ele não tem esse contato. Como é que é a evolução dos animais conosco? Eles evoluem de acordo com aquilo que nós passamos. E lá ele não tem esse contato, até porque eles estão junto com suas espécies. Então faz essa diferença, né? Os animais podem reencarnar ou ficar em colônias espirituais. Aqui, quem lê o Nosso Lar e outras obras sabe muito bem que as colônias espirituais são repletas de animais para algumas funções, claro, né? Mas eles também estão nas colônias espirituais. Os animais também possuem o princípio vital, o princípio da vida material. Como todos os seres vivos, responsáveis por permitir experimentar a vida em toda a plenitude, a sua plenitude. Esse processo é fundamental para o amadurecimento dos seres em sua jornada evolutiva. E todos os seres vivos, sem dúvida, têm como objetivo evoluir. Tanto eles, também como todos nós, né? Avançando mais, os animais, segundo as explicações acima fornecidas pelos espíritos da codificação, os animais não ficam por um período longo no plano espiritual. De acordo com as suas afinidades, com os vínculos com que eles deixaram na Terra, eles podem logo passar para um novo processo de encarnação. E certamente, seguindo a lei do progresso, eles evoluem em cada jornada. Seguindo a lei do progresso, eles também evoluem em cada jornada. Pode ser uma pequena evolução, mas eles evoluem. Cada jornada que eles se apresentam. Mais uma vez a pergunta: os animais podem reencarnar ou ficar nas colônias espirituais? Podemos entender que, da mesma forma que os seres humanos se esforçam para evoluir e se aproximar de Deus, os animais procuram evoluir buscando estar próximos daqueles que são importantes para eles. Ou então eles podem prestar serviço nas colônias espirituais. André Luiz escreve este fato, por exemplo, em Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier. Os seus relatos mostram que muitos animais prosseguem, assim, a serviço de atividades espirituais, especialmente nas regiões inferiores, conhecida como umbral. Interessante, né? Alguns, com as potencialidades, com a evolução que eles já têm, são úteis, principalmente nas zonas mais difíceis, né? Lá nos umbrais, mas são relatos que nós temos aí dos nossos irmãos quando apresentam essas condições, né? Olha aqui essas reconfortáveis palavras de Chico sobre os nossos amigos. A questão 597 do Livro dos Espíritos pergunta aos espíritos da codificação se os animais têm uma alma semelhante à do homem. A resposta indica que sim. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à distância entre a alma do homem e Deus. A gente percebe que tem uma pequena diferença, mas tem alma, né? De acordo com Chico Xavier, eles podem ainda continuar acompanhando aqueles que os acolheram, respeitaram e amaram. Tem uma historinha de Chico Xavier com relação ao irmão dele e um cachorrinho, né? Que é muito interessante. E ele conta muito bem isso aqui. Chico Xavier conta muito bem para ele dar esse depoimento quando eles ainda continuam acompanhando. Eles ainda continuam acompanhando os seus donos. O que o Espiritismo fala sobre os cachorros e gatos? Tem muita gente que cria cachorro, tem muita gente que cria gato, né? Eu acho que são os animais assim mais de dentro de casa, né, Laércio? São assim os mais procurados, né? Até porque o Ibama não deixa outros também não, né? Quem quiser criar uma oncinha por aí, ele não tem jeito mais, né? Um papagaio também não é mais bem-vindo, né? Apesar de ainda existir, né? O mais comum é o cãozinho, né? O gatinho e etc, né? O que o Espiritismo fala sobre esses nossos irmãos aí? Nas obras da codificação espírita, há distinção entre espécies de animais,
entre espécies de animais. O que sabemos apenas é que os bichos, no geral, as almas primitivas ou o princípio inteligente evoluem entre as suas espécies até se aproximarem do homem. Tá certo? O contato com os seres humanos é essencial para a evolução dessa alma criada simples e que vai se tornando complexa e lentamente se aproximando do que podemos chamar de espírito. Podemos dizer que os animais domésticos aprendem mais rapidamente conosco, uma vez que a convivência é maior. Isso é muito comum, isso é muito conhecido, esse processo. Quando a relação que nós temos com um animal, quando a gente se dedica a ter um certo carinho, dar um certo conforto, ele também aprende. Eu estou passando por essa fase, nesse momento aqui, ultimamente inventei lá por uma necessidade de criar um cão aí da raça pastor, né, pastor alemão, e percebi, eu já criei de outras raças e vi a diferença. O pastor alemão, a rapidez que ele tem de atender e aprender aquilo que nós passamos. Tem hora que a gente fica mais incrível, né? Naqueles horários ele sabe. Quando ele dá um sinal, você pode ver lá que ele está dizendo alguma coisa, basta você prestar atenção. Se você falar alguma coisa, ele também entende. Então, essa convivência entre nós e eles é muito profunda e tem um objetivo muito grande para a evolução dele também. Se você, na hora, até mesmo numa hora errada, bater um pouquinho nele ali, não tenha dúvida que ele também vai entender tudo direitinho. Quando você faz na primeira oportunidade, se ele faz um gesto, ele já entende que você quer bater. Cadê o João? Não está aqui não, né? O João ia me descobrir aqui algumas coisinhas aqui, né? Mas então é isso. E quando se afastam de nós, voltam seus hábitos. Eu estive olhando uma semana dessa aqui, tem aí mais ou menos uma semana que um atirador, né, um caçador atirou numa onça pintada aí no Pantanal. E não sei se foi ele, na reportagem eu não entendi, mas alguém ligou e disse, olha, tem uma onça baleada aqui que está agonizando na região tal. E o Ibama foi lá e resgatou. Quando eles sedaram essa onça, tudo bem, estando sedada, vai embora. Mas quando ela retomou lá depois da cirurgia, que tirou os chumbos, que ela retomou, ela teve que ficar num departamento lá isolado, e os veterinários tinham aquele maior cuidado. O que eu achei interessante foi isso. Para alguém chegar a fazer uma visita, eles, olha, passa esse cheiro aqui que é mais apropriado, tem um cheiro da selva. Agora lava a mão com essa água aqui, porque eles não queriam tirar nenhum tipo de hábito. Então eles não têm, o selvagem não tem nenhum hábito. O hábito dele é aquilo que ele aprendeu pela sua situação selvagem, né? Ele ataca. Agora, se esse animal passar para a nossa convivência, com alguns cuidados, alguns ensinamentos, ele passa a ser um outro tipo de animal. Então, quando diz aqui, quando se afastam de nós, voltam aos seus hábitos instintivos, já que serão menos estimulados ao uso da sua inteligência. E como seres irracionais, possuem apenas a inteligência da vida material. É só essa inteligência que eles têm. Está lá no livro dos Médiuns, no capítulo, se não estou enganado, 22, que Kardec fala é bem claro quando ele diz que toda a sabedoria dos animais é fonte de nossos, né, da nossa aula, né? Fala até assim, por exemplo, os pardais, desde a pré-história, desde o começo da humanidade, os pardais sempre construíram os ninhos de pardais. Agora compare essa evolução com a humana, que nós também fomos primitivos, mas hoje a nossa diferença, nós também começamos morando em caverna, morando em bandos. Hoje a gente mora até nos 3 poderes, lá em cima, né? Olha a diferença dessa evolução. Então, o aprendizado, segundo no livro dos Médiuns, no capítulo 22, esse aprendizado é graças aos nossos ensinamentos, mas ele só evolui de acordo com o que eu passo para eles. Se eu não passar, eles continuam no seu processo original, né?
Quando o cachorro ou gato morrem, o que acontece? Interessante. O processo de desencarne é sempre o mesmo em seres orgânicos. Assim, independentemente de ser gato ou cachorro, a alma primitiva do animal se liberta de forma física e vai para o plano espiritual, retornando rapidamente ao mundo material para continuar a se desenvolver. Tem novidade aí não, né? A alma primitiva do animal se liberta de forma física e vai para o plano espiritual, retornando na próxima oportunidade, que será com aquele, de acordo com o seu convite, né? É normal ter curiosidade em saber quando os cachorros morrem, para onde vão. Eu achei interessante, por isso que eu fiz esse pequeno recorte aqui. Para onde vai a alma do cachorro e dos gatos, né? O mesmo vale para os gatos, aves e outros bichos. Saiba que os animais são recebidos no mundo espiritual por espíritos incumbidos de tutelá-los e retornam quase que imediatamente para o mundo material, não lhes dando tempo de entrar em relação com outras criaturas. Está certo? Eles lá não têm oportunidade de entrar em contato com outras criaturas. Interessante essa pergunta bem aí, né? Animais vão para o céu? O que vocês acham aí, né? Os animais vão para o céu? Os animais, diferentemente dos seres humanos, não pensam e agem por sua livre vontade. Nesse caso, quando desencarnam, são encaminhados à guarda e assistência de entidades encarregadas dessa tarefa no mundo espiritual. A reencarnação de animais. Os animais também reencarnam. A reencarnação é um dos princípios do espiritismo, que significa a volta do espírito em outro corpo físico. Assim, os animais são reconduzidos para animar novos corpos e nova existência dos bichos. Costuma acontecer de forma muito mais acelerada. O que nós tiramos aqui desses ensinamentos? O processo deles é o mesmo nosso. Vão para o mundo espiritual, lá ele não se mistura, estão dentro das suas espécies, mas tem um retorno. A diferença é que é mais rápida. Tá certo? Os animais não são reconduzidos para animar novos seres. Então, eles de uma forma mais acelerada, né? Como superar a morte do animal de estimação? Aí essa imagem eu achei interessante, esse rapaz aí, lembrando do cãozinho dele e chorando, né? A despedida de um animal querido pode provocar muita dor e sofrimento. Mas é importante ter em mente que isso pode atrapalhar a adaptação da alma simples e singela que partiu. Interessante, né? Isso acontece conosco também. Nós aprendemos na doutrina espírita que quando a gente se deixa levar por essas emoções, pode até atrapalhar também um pouco o nosso ente querido, né? Os animais também não são diferentes. Por isso, se o seu animal de estimação morreu, tente se lembrar de que o desencarne é natural e que o seu bichinho continua vivo em outro plano. Além do mais, é provável que em breve ele volte à Terra em uma nova existência. Esse é o conforto, né? Eu lembro que ontem, Rodrigo aqui na sua explanação aqui, muito bem direcionada, né, o texto dele aqui, a pesquisa dele, quando ele falou falando claramente sobre a questão da morte. A morte, por isso o seu animal de estimação morreu, tente se lembrar de que o desencarne é natural, a morte é natural, para ele, para nós. Ontem, Rodrigo estava embasado em Santo Agostinho, inclusive ele leu um pouquinho, falou um pouco sobre Santo Agostinho,
já aí no 3º século, né, dos nossos tempos. Mas lá no século IV antes de Cristo já tinha um grande filósofo chamado de Epiteto, né, que ele já defendia a morte é necessária para a evolução das espécies. E muito antes dele também, outros grandes pensadores da humanidade já defendem a questão da morte. Então, estamos aí, né, no século XXI e nós ainda temos dúvidas sobre essa questão. Ainda choramos, ainda ficamos partidos. Eu estou partido, meu cãozinho, né, meu gato. Não é verdade? Então, a morte é um processo natural, meus irmãos. Mas o cãozinho aí nessa imagem disse: a minha alma sente a sua tristeza. Luto pela morte de animais de estimação. Assim como a morte, o luto também é um processo natural. Ficar de luto por um cachorro ou gato, por exemplo, é perfeitamente normal, mas sem exagero. Viu, Gil? Morreu a cachorrinha lá que cuidava, que vigiava bem bonitinho lá os Berg. Não chore não. Fala para a Diana arrumar logo uns 2 ou 3 e mais uns 5 gatos para ajudar lá. Não, quer não, Diana, né? Mas não fique chorando não, a morte, né? Agora, ficar de luto por um cachorro ou gato, por exemplo, é perfeitamente normal, mas sem exageros. É essa a mensagem, né? Afinal, o luto é a reação à perda de alguém querido. Humano, gato, cachorro, papagaio, né? O curió. Está certo? Dê tempo a si mesmo para compreender o acontecido. Se a dor não abrandar, mesmo após um longo período, busque ajuda médica especializada, pois existe alguns de nossos irmãos que chegam a esse ponto, né? Pois é, Laís, é bom a gente sentar para conversar, né? Precisa a gente saber mais para não chegar a esse ponto, né? Então, é pecado chorar pela morte de um animal de estimação? Chorar pela morte de um animal de estimação não é pecado. Os seres humanos são repletos de emoções, e o choro é uma forma de extravasar os sentimentos. É sinal de que você tem amor pelo seu bicho e sente saudade da companhia dele. Não tem nada errado. Mas já me fizeram essa pergunta uma vez, por incrível que pareça. Eu chorei muito porque o meu cãozinho morreu, e aí agora, senhor, está certo isso aí? E eu pensei, e não, se tu chorou, desabafou, tá bom. E agora? Não, está melhor, depois que eu chorei, melhorei. Pois pronto. Você jogou para fora, né? Tá certo? Não tem nada de errado, né? Assim como às vezes muitas pessoas perguntam: eu chorei muito porque meu irmão desencarnou, porque meu amigo desencarnou. Está errado chorar? Não está errado chorar. Não está errado. A doutrina espírita nos mostra esse sentimento, mas nos aconselha também não só chorar, como também orar. A prece é importante nesses momentos, né? Neste artigo, que aborda a morte do animal de estimação no Espiritismo, vimos que os animais são seres dotados de uma alma primitiva. Eles fazem parte dos seres orgânicos que são formados pela matéria e um princípio inteligente em evolução, com um fluido vital que dá vida momentaneamente ao corpo. Os animais não possuem livre-arbítrio, por essa razão não são submetidos a expiações. Conclusão que chegamos, né? Por outro lado, as provas que enfrentam são mecanismos que os fazem evoluir. Outro aspecto importante em relação à espiritualidade dos animais é que o tempo de desencarne costuma ser mais curto, né? É habitual que eles reencarnem pouco tempo após a morte. Aqui nessa última
nessa última parte aqui, interessante, quando eu deparei com essa informação, é um artigo também, que fala dos animais e homens daninhos. Aí eu fiquei impressionado, que esses homens daninhos, né? Aí entra a relação dos caçadores, né? Aqueles nossos amigos que vão lá para o mato, e Luiz Alberto, corta as varas, faz um trepeiro, sobe, né? Estou só contando como é que é, eu nunca fiz, né? E aí, e aí eu parei para pensar, esse tema mexeu, né? Está mexendo muito aqui, viu, Isnande? Tipo assim, a guiar, ó, puxadinha de orelha. Eu tenho uma amiga aqui, não vou dizer o nome dela não vou dizer o nome dela não, né? Mas ela está lá do Goiás, né? E o esposo dela, que é gente muito boa, disse assim um dia para mim, porque ela ficou sabendo de um esporte meu, ele disse, tu deixou ela ficar sabendo? Rapaz, e agora ela está sabendo, né? Pois tu arrumou um obsessor na tua vida, né? Toda vez que tu sair para o mato, ela vai saber, tu pode ter certeza, né? Eu fiquei pensando, mas será que é verdade? Quando foi um dia, o João veio aqui, ei João, vem cá. Ei João, teu pai foi no mato essa semana, e o João, pequenininho, dizia, o pai foi. Aí ela, Aguiar, rapaz, e aí? Foi no mato, Aguiar? Eu disse, não, rapaz, cuidado, hein? Então são informações que bate, depois a gente chega assim. Olha aqui, ó. Animais e homens daninhos, se refere aos caçadores e também às pessoas que trabalham, né, nos frigoríficos, pessoas que matam o animal por qualquer natureza. Encontrei uma cobra no mato, a cobra mata. O que diz no livro Consolador? Encontrou na questão 62, tópico 1, que diz o seguinte: em resposta, o nobre mentor espiritual assim esclarece: à medida em que envolverdes no sentimento evangélico, compreendereis que todos os matadores se encontram em oposição ao texto sagrado, no grau dos vossos conhecimentos atuais. Entendeis que somente os assassinos que matam por perversidade estão contra a lei divina. Quando avançardes mais no caminho, aperfeiçoando o aparelho social, não tolereis o carrasco. E quando estiverdes mais espiritualizados, enxergando nos animais os irmãos inferiores da vossa vida, e classe dos caçadores, não terá razão de ser. Olha só que riqueza de informação. Simplesmente quem mata por perversidade, o que disse o texto, resumindo bem rapidinho? É falta de espiritualização. Então, vamos estudar, vamos parar para pensar na questão, porque dá até aqui mais o complemento. Quando diz assim: lendo os nossos conceitos, recordareis os animais daninhos e, no íntimo, a vez de ponderar sobre a necessidade do seu extermínio. É possível, porém, que não vos lembreis dos homens daninhos e ferozes. Por exemplo, o caluniador não envenena mais do que o toque de uma serpente? Caluniador. Outra coisa, o armamentista ou o político ambicioso que montam com frieza a máquina da guerra incompreensível, não são mais impiedosos que o leão selvagem? Ponderemos essas verdades e reconheceremos que o homem espiritual do futuro, com a luz do Evangelho na inteligência e no coração, terá modificado o seu ambiente de lutas, auxiliando igualmente os esforços evolutivos dos seus companheiros do plano inferior na vida terrestre. Ainda bem que Deus nos dá muitas oportunidades, né? Tá certo? Quem se encaixa nessas condições, quem ainda tem esses, ou não tem os sentimentos que chegam a esses pontos, ainda bem que tem Deus, que tem aí os ensinamentos da doutrina espírita para nos alertar de que a gente tem que sair dessa condição de homens daninhos. Ora, é fácil concluir que
ao determinar o não matarás, o mandamento divino incluía não somente os seres humanos, mas todos os seres viventes. Não matarás, lá o Velho Testamento, lá os mandamentos da lei de Deus, né? Não matarás, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe, lá que veio lá de Moisés. Também está escrito, né? Não matarás. E não matarás, o entendimento é esse. Se é para não matar, não é para não matar só a gente, animal também. A gente não pode matar, né? E aí a gente vê porque, né, acompanhando aí alguns outros países, em outros continentes, que nós já temos, a gente sabemos que na Índia, por exemplo, os animais são livres, eles estão nas praças, ninguém pode passar por cima de um ser humano, não tem problema, mas atingir um animal daquele jamais. Já é evolução. Já chegaram a um consenso de que os animais também são importantes. Agora imagina, depois, né, pensando nos nossos aprendizados, quando você entra num frigorífico, que você vê assim, mais ou menos assim, 100 bois, 200 bois, ali esperando, só fazer aquela fila, e já sai lá do outro lado sem o couro, quarto para um lado, fígado para outro e tudinho. Nós ainda temos muito que aprender, nós ainda temos que parar muito para pensar nessas possibilidades, né? A compreensão deste, no entanto, será ampliada conforme a evolução dos seres humanos, e melhor compreensão daquilo que Jesus veio confirmar a respeito dos mandamentos iniciais, e melhor esclarecer para os habitantes do planeta Terra. Chegaremos lá, né? A mediunidade nos animais, né? Rapidinho aqui, nosso tempo já está se aproximando. Os animais têm mediunidade. O livro dos médios está aí, capítulo 22, mediunidade dos animais. Algumas curiosidades, aqui nós temos aqui o estudo de mediunidade, com certeza, se ainda não chegou, mas vai chegar o capítulo 22, né? Talvez lá mais na frente. Mas vai falar sobre isso aqui. A mediunidade em animais é um conceito abordado principalmente na doutrina espírita, onde a discussão se divide. Alguns defendem que eles são médios sensitivos por sua capacidade de sentir energias e pressentir eventos, enquanto outros, baseados em Allan Kardec, argumentam que não são médios intelectuais por não terem o cérebro apto a transmitir pensamentos de forma complexa. Quem nunca viu um gatinho correr lá de dentro do banheiro, vir disparado lá e chegar todo arrepiado dentro de casa? Isso acontece, né? Aí a gente diz assim, que esse gato tem? Quem nunca viu, quem nunca contou uma história, ouviu uma história de, olha, eu ia montado num animal, quem nasce lá para o interior sabe que isso acontece, e a minha mula, quando chega em determinado local, não passa. Eu tenho prova na minha família que isso eu já vi acontecer, sei até onde é o local, se precisar de lá, hoje eu sei. Que meu pai passava e dizia, olha, bem aqui um animal não passa, à noite nenhum animal passa com ninguém em cima, você tem que descer e puxar. O que é isso aí então? Quando lendo aqui o livro dos médiuns, no capítulo 22, mostra que os animais têm justamente essa sensibilidade, e eles têm a oportunidade de ver os espíritos. A diferença é que os espíritos se deixam ver, não é que ele tenha mediunidade de vidência, é que os espíritos se deixam ser vistos por eles. Quando um gatinho entra lá no escuro do banheiro e ele sai arrepiado, aquilo ali às vezes é um espírito brincalhão, que aparece para ele e faz uma brincadeirinha e ele ora, mas não é a mediunidade como nós conhecemos. É uma sensibilidade que ele tem, uma facilidade muito grande de observar, pressentir os sentimentos da casa, ver quando o seu tutor, né, o seu cuidador não está bem, e ele percebe claramente. A mediunidade nos animais pode ser vista, portanto, como uma sensibilidade aguçada e intuição espiritual, mas não como capacidade de ser intermediário entre o mundo espiritual e o humano, da mesma forma que os médiuns humanos. Viu aí? Eles têm o quê? Uma sensibilidade aguçada. Quando eu falei que ele sente
Se o seu tutor não está bem, ele percebe. Se você vai estar com raiva, você lidar com ele percebe. Então isso aí é o quê? Uma sensibilidade também que ele tem. E é muito visível. Animais são considerados médiuns por sua extrema sensibilidade e energias e influências espirituais que sentem de forma intuitiva. Eles são capazes de pressentir coisas como catástrofes naturais ou mudança no ambiente, além de captar energias negativas ou positivas das pessoas e do local ao redor. Olha aí, né? Essa possibilidade pode ser vista como uma forma de mediunidade anímica ou sensitiva, pois eles sentem o plano espiritual e se comunicam por sentimentos e intuições. Incrível, né? Eles também têm essa possibilidade, né? Segundo a visão mais estrita de Allan Kardec e seus seguidores, os animais não são médios, da mesma forma que os humanos. O médium humano é o intermediário para a manifestação de espíritos, transmitindo seus pensamentos através da linguagem de pensamentos conscientes. Os animais não possuem o aparelho cerebral como as mesmas ferramentas, a linguagem, a consciência, etc., para reproduzir um pensamento de forma intelectual e complexa, embora compreendam a intenção do homem. Outras considerações. A diferença entre mediunidade e magnetização. A capacidade de doar fluidos ou energias a um animal é considerada magnetização. São não mediunidade e deve ser feita com cuidado para não esmagar o animal. Aí esse ponto bem aqui me chamou a atenção. Quem nunca ouviu dizer que uma cobra, quando ela olha a sua presa, ela fica quietinha olhando e o animal já não sai mais dali. Mediunidade não, é magnetização. O seu olhar, de repente o animal também, ele é sujeito a permanecer e ficar ali até a hora que ela chega e faz o seu ataque. Evolução espiritual. A evolução dos animais também é vista como um processo e o seu sofrimento pode ser uma forma de aprendizado. Então, resumo da questão. A mediunidade animal, embora não seja idêntica à humana, é um tema complexo e em constante discussão dentro do espiritismo, com diferentes interpretações sobre natureza e extensão dessa sensibilidade. Eu vou mostrar só esse aqui, esse último aqui, quando diz assim: ora, é fácil concluir que, ao determinar não matarás, a nossa obrigação enquanto seres espirituais que vivem uma experiência material é contribuir para a evolução de todos os viventes do planeta. Essa é a nossa função. E também dos animais, desde os átomos existentes nos minerais aos humanos racionais e quanto aos animais sem distinção entre o gado abatido no matadouro e que encaminhado para o frigorífico e o cãozinho que dorme ao nosso lado, não faz diferença. Pede a nossa reflexão. Entre o gado que vai para o matadouro, 100 cabeças de gado, como a gente costuma dizer, 500 cabeças de gado, e um cãozinho que está do nosso lado, merece a nossa atenção, merece a nossa reflexão, para que a gente, na nossa evolução, possamos estar amanhã melhor, pensando diferente sobre essas condições e cuidando melhor dos nossos animais, entrando mais nas campanhas, adesão às campanhas, etc., né? Isso nos educa, nos faz mais felizes diante de nossos irmãos, né? Que também tem esse mesmo cuidado conosco quando eles estão do nosso lado. Ok, meus irmãos? São essas informações que nós tiramos aí. Eu agradeço a atenção, a paciência também, né? E vou desejar a todos muita paz. Muito obrigado. Agradecer ao Aguiar pela excelente palestra,
um tema interessante, pouco abordado na casa espírita, né? Mas eu sempre tive essa visão mesmo, viu? Aqui, depois que eu me entendi de gente, né? Eu costumo até dizer para o meu filho, ama tanto seu cachorro, gosta tanto de comer carne, né? É como esses ambientalistas, às vezes, esses, né, que defendem os animais tudo e comemoram diante de um churrasco, né? Então, a gente tem que pensar nos animais como nossos irmãos mesmo, né? Inferiores em evolução, mas nossos irmãos. E eu quero convidar vocês, se vocês ainda não perceberam, o mês que vem já é dezembro, já entramos no clima de Natal. Então, as próximas palestras do mês que vem vão ser todas a respeito do aniversariante do mês, que é Nosso Senhor Jesus, né? Não é o Papai Noel, né? A gente sabe. Então, na próxima quinta-feira, a Janice vai nos conduzir no estudo, cujo tema é a pedagogia de Jesus. Vai ser muito bom, espero que todos estejam presentes. E tenho mais um recado para dar, a respeito da pizza que os jovens vão preparar para arrecadar dinheiro, fundos, para o encontro de jovens, chamado EGERT, que costuma acontecer no período da Semana Santa. Então, mas desde agora já é a segunda rodada de pizza que eles vão colocar para vender. E aí, para saber a respeito disso, podem falar com a Diana, com o Maicon e com a Eliana, tá? E também é tipo da coisa, eles estão vendendo, mas a gente ainda tem que ajudar eles a confeccionar com dinheiro também. A gente ajuda a fazer e compra, né? Então, quem puder doar, entre também em contato com essas pessoas para ver o que é que vocês podem doar para fazer essas pizzas, tá? E a pizza vai ser para o dia 14 de dezembro, mas é bom já reservar a sua, já serve para as comemorações do Natal, né? Viu? E não é churrasco, não é? Então agora eu quero convidar a Maria Helena para nos conduzir na prece, que essa noite excepcionalmente vai funcionar como passe coletivo, porque terminada aqui a gente vai ter uma reunião para não ficar muito tarde, tá? Como nós vamos ter uma assembleia logo após a nossa prece, então o agradecimento tem que ser rápido também, né? Tão rápido como o reencarne dos animais, né? Aliás, no encerramento lá do Laranalha, depois daquela coisa maravilhosa, aquela palestra do João Rabelo, aí chamaram ele para fazer a prece de encerramento. Todo mundo se preparou para aquela prece, e aí ele disse, muito obrigado, Senhor, permaneça conosco hoje e sempre, e tchau, né? Então, realmente, porque tudo já tinha sido dito, né? Foi uma coisa mesmo fantástica, inesquecível. Então, meus irmãos, depois, né, de sabermos o respeito que nós devemos ter para com os nossos irmãos em evolução, que são os animais, já passamos também por essa fase, queremos agradecer a nosso Senhor Jesus, termos acesso a essas informações que nos auxiliam a ser mais condescendentes, mais benevolentes para com todos eles. E assim, Senhor, também a benevolência para com os nossos irmãos humanos, uma vez que nós assistimos muita criança desencarnar por causa da fome, né? Da desidratação, da desnutrição. E em tudo que o amor nos envolva, conforme o Senhor nos alertou para essa necessidade, em todos os momentos, para com tudo e para com todos. O nosso agradecimento aos benfeitores aqui presentes, que sempre nos acompanham em qualquer circunstância, em qualquer lugar,
o nosso muito obrigado e o nosso pedido, Senhor Jesus, que as suas bênçãos caiam sobre toda a humanidade encarnada e desencarnada do planeta Terra. E que assim seja.